Olá pessoal, aqui é a Jaque e você está no canal Vida em Utah. Hoje eu vou contar para vocês como foi a nossa entrevista no consulado americano para tirar o nosso visto de estudante. Bom, no vídeo anterior eu já contei para vocês sobre o preenchimento do formulário DS-160 e como foi a ida no CASE. Então, pode procurar aí no canal que vai ter o vídeo falando sobre isso. Hoje eu vou falar então sobre a entrevista. Bom, a gente então foi no consulado de São Paulo, tá? O nosso horário era na segunda-feira, às 8h20 da manhã, então foi bem cedinho. A gente chegou uns 15 minutos antes, já tinha um pessoal lá dentro, na primeira fila, para o primeiro atendimento. Quando a gente chegou, a gente foi com as crianças novamente, e o pessoal viu que a gente estava com a Helena, de 5 anos, e encaminhou a gente para a fila preferencial novamente. No caso, aconteceu da mesma forma, né? Como eu já falei, eu não sei o critério até qual idade que eles colocam na preferencial, né? Mas nesse caso aqui no consulado valeu a pena, porque daí a gente já foi atendido na primeira parte do atendimento. Então, que a gente mostrou o nosso passaporte, a gente apresentou o passaporte, apresentou o formulário do I-20, que tem essa carinha aqui, tá? E a confirmação do nosso DS-160 e do agendamento. Então, nessa primeira fase, eles pediram esses documentos, tá? Eu vou falar para vocês uma lista de todos os documentos que eu levei também para a hora da entrevista, tá? Você pode ver essa lista procurar no Google, que vai ter algumas listas parecidas. E como eu já falei no vídeo do CASV, eu tô contando a minha experiência para o nosso visto de estudante e o que eu fiz, tá? Não sei se foi certo ou se foi errado, tinha que ter levado mais alguma coisa, mas eu vou contar para vocês aqui rapidinho o que eu levei. Então, eu levei o I-20, levei a taxa SEVES, que eu já mostrei para vocês lá no vídeo da matrícula da escola, a confirmação dos agendamentos, que eu já mostrei para vocês, o passaporte, levei a RG de todo mundo e CPF, levei o nosso contrato social, porque no nosso caso, o nosso vínculo empregatício é com a nossa empresa. Eu e meu marido temos uma empresa no nosso nome, então esse era a nossa fonte de renda, né, para mostrar na entrevista. Então a gente levou o contrato social e levou um documento chamado DECORE, que é um documento que a gente pede para o nosso contador, que ele vai mostrar quais foram os rendimentos da empresa nos últimos 3 meses e quanto cada sócio recebeu de lucro, né, de rendimento. Levamos também o imposto de renda da empresa e o imposto de renda pessoal, né, meu e do meu marido. Levamos os extratos bancários das nossas contas, nossas carteiras de trabalho, certidão de casamento e certidão de nascimento dos nossos filhos, o documento do carro, um comprovante de residência. Na verdade, a gente não tem em casa nenhum imóvel no nosso nome, mas só o comprovante da onde a gente morava, a residência da onde morava, né? E a foto 5x7, como eu falei no vídeo anterior do CASV, eles tinham recomendado que a gente levasse uma foto 5x7, então a gente levou também, tá? Esses foram os documentos que eu levei na minha pasta. Na hora da entrevista, quando eu estiver explicando da entrevista, eu vou falar o que eles pediram de verdade, tá? Então, nesse primeiro atendimento, ela pediu esses documentos que eu falei para vocês, do passaporte, do I-20, a taxa SEVES e a confirmação do agendamento. E liberou a gente para a próxima fila. A gente continuou na fila preferencial, que era onde passava o detector de metais, tá? Então, a gente passou pelo detector de metais, todo mundo. A gente não levou de novo nenhum eletrônico, nem relógio, nem nada, então não deu problema nenhum, tá? E depois disso a gente foi então para a terceira fila, que era a fila que estava todo mundo esperando para fazer a entrevista, tá? Tinha uma divisão, tinha uma fila para vistos de turismo e tinha uma fila para vistos de estudante. Então a gente ficou na fila dos vistos de estudante. Aí a gente esperou um pouquinho, já foi chamado no primeiro guichê. Nesse primeiro guichê, a moça pediu os mesmos documentos que a gente já tinha apresentado ali da primeira vez. E a moça ficou olhando lá no computador um monte de coisa.
dava umas olhadas pra gente, não perguntava nada, a gente já achou que aquela era entrevista, mas no fim não era. A moça só ficou conferindo algumas informações no computador com os formulários que a gente tinha passado, olhou os passaportes, olhou bem pra nossa cara, olhou o passaporte e tal, e liberou a gente. Então a gente foi encaminhado para uma filinha de um outro guichê, que daí ia ser entrevista mesmo, tá? Foi bem rápido, só tinha uma pessoa na nossa frente, que era um casal que estava fazendo um visto de turismo, que foi aprovado. Então nem deu tempo da gente ver muito como que estava acontecendo nos outros guichês, se tinha gente sendo negado ou não, porque foi bem rápido o nosso atendimento no guichê. Quando a gente chegou no guichê, então o rapaz que estava atendendo a gente, ele estava muito sério, estava com uma cara bem fechada. Então a gente já ficou nervoso de cara, assim, porque ele deu um bom dia, assim, bem fechado, bem sério mesmo. Eu vou pegar uma colinha aqui para eu falar para vocês quais as perguntas que ele fez, tá? Ele fez várias perguntas, o nosso atendimento foi um pouquinho longo, tá? Eu achei que foi um pouquinho maior do que estava acontecendo ao redor ali do que a gente estava olhando, tá? Bom, a primeira pergunta que ele fez era se era a primeira vez nossa nos Estados Unidos. Então a gente respondeu que era. Aí ele perguntou o que vocês fazem. Então meu marido respondeu que nós tínhamos uma empresa que fazia programas para internet. Aí ele perguntou quantos funcionários vocês têm. Só nós dois, só somos eu e o meu marido os funcionários da empresa. Aí ele perguntou, vocês são formados? Sim. Aí ele perguntou no que nós éramos formados e qual a faculdade que a gente se formou. Então meu marido respondeu de nós dois. Tudo meu marido respondeu. O entrevistador não perguntou nada para mim e muito menos para as crianças, também não falou nada com as crianças, tá? Aí ele perguntou, como vocês vão fazer com a empresa? Aí o meu marido estava um pouquinho nervoso, ele respondeu ali meio gaguejante, né? Falou que ele estava vendo uma pessoa para ficar responsável pelos trabalhos da empresa enquanto a gente estivesse viajando, né? Que ele ia terceirizar o serviço. Aí o cara fazia umas caras assim de que não estava confiando muito na resposta dele, sabe? Aí ele perguntou, mas como que vocês vão terceirizar o serviço se são só vocês dois que trabalham na empresa? E daí meu marido respondeu que ele podia terceirizar para alguma pessoa que já fazia esse serviço, que os serviços de papelada, administrativos, assim, o nosso o contador ia continuar, né, administrando essa parte e tal, né, e o cara só fazendo umas caras, assim, feias pra gente, né. Aí ele perguntou, quantos clientes vocês têm? E no caso, atualmente, a gente tem um cliente só, que ocupa todo o tempo, né, de trabalho. Então meu marido respondeu isso, só temos um cliente no momento, já tivemos outros, mas atualmente temos só um cliente. Aí ele perguntou, por que você quer aprender inglês? Aí ele respondeu, né, que era bom pro currículo dele, bom pro trabalho dele. Aí ele perguntou, aí ele continuando muito desconfiado mesmo. Ele perguntou, ele falou assim, bom, explica melhor o que você faz, que programa que você está desenvolvendo, né? Explica melhor para mim. Aí o Maurício explicou, falou um pouco o que ele estava desenvolvendo, tudo e tal. Aí ele perguntou, como vocês encontraram essa escola de inglês? Pela internet. Por que vocês vão para Utah? Aí a gente falou que nós somos mormons e que nós queríamos conhecer mais sobre esse estado, que é muito importante para nossa religião. Bom, daí o entrevistador abriu o passaporte do Maurício e ele viu que já tinham visto da Índia lá, que o meu marido foi para a Índia 3 anos atrás a trabalho, né? Então ele perguntou assim, você morou na Índia? E ele falou, não, eu fui a trabalho. E daí explicou tudo que ele fez lá na Índia relacionado ao trabalho dele, né? Explicou os procedimentos, os processos que ele fez lá, os programas que eles tinham desenvolvido lá. Aí o entrevistador pediu a nossa certidão de casamento e a certidão de nascimento das crianças. E esse foi o único documento que ele pediu de toda aquela lista que eu falei para vocês. Esse foi o único documento que ele pediu
tá? Eu fiquei bem espantada porque ele não pediu nem nada relacionado à renda, a quanto de dinheiro que a gente tinha, nada disso. Pediu só essas certidões. Aí a gente entregou as certidões para ele, ele ficou ali um tempinho olhando a certidão, olhava pro computador, né, olhava uma certidão de novo, dava uma conferida, olhava no computador de novo, né, e a gente pensando o que ele tá fazendo, tanto, né, vendo, será que eu preenchi direito a data de nascimento das crianças, né, já comecei a ficar pensando mil e uma coisas. Aí depois disso ele pediu pra gente colocar as digitais, né, no leitor de digitais de novo, passou pra gente o documento I-20 de novo, né, devolveu pra gente os formulários I-20, falou, ó, vocês vão precisar disso aqui pra viagem de vocês. Aí a gente já pensou, né, ufa, acho que ele aprovou a gente, né. E daí ele já entregou o papelzinho pra gente falando que o nosso visto estava aprovado, né, e devolveu todos os documentos que ele precisava devolver e ficou com os nossos passaportes. Então foi assim, né, a gente saiu dali, deu alguns passos assim, deu aquela respirada, porque foi bem tenso, assim, eu não tinha visto os outros fazerem tantas perguntas assim, e o cara ficou o tempo todo muito fechado, muito desconfiado, a gente estava quase com certeza de que ele não ia aprovar o nosso visto, mas no fim aprovou, porque também, né, não tinha muito motivo para não aprovar. Mas na hora a gente fica bem tenso, né, e felizmente deu tudo certo. Então foi essa a nossa experiência, né, espero que tenha servido de utilidade para vocês. E se curtiu, dá um gostei ali embaixo, se inscreve no canal que logo vai ter mais vídeos, porque agora a gente vai começar a nossa preparação de fato para a nossa mudança para os Estados Unidos, ok? Até mais!